Olá, boa noite, tudo bom com vocês? Estamos no segundo dia não, né? Segunda live, parece que foi ontem a última live, né? Mas estamos aí na segunda live do Essencial do meu homeschool, que estamos aqui compartilhando histórias de mães que querem compartilhar suas histórias, o seu essencial e encorajar aí tantas famílias. Luciana, Milene, sejam bem-vindas. Flávia Cardoso, vocês conseguem me ouvir bem? Estão me vendo bem? Então eu vou daqui a pouco chamar Davi Santiago. Que bom, gente, que vocês estão aqui. Vamos aprender com essas histórias, né? De mães comuns como a gente, pais também, né? Que vão compartilhar seus essenciais, tá bom? Ah, que bom, estão ouvindo bem, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a Mônica, tá? Como ela se apresenta. A Mônica é serva e filha de Deus, casada com o Vitor há mais de 27 anos. Deus os presenteou com 2 filhos, que é o Samuel, de 13 anos, e o Gustavo, de 11 anos. Eles moram em Manaus, são missionários, né? E o Vitor, ele atua cuidando da manutenção dos aviões da missão. Desde que o Cici chegou, a Mônica e a família têm caminhado com as famílias do norte, né? Eles são de Manaus, como eu já falei. E atualmente ela atua na diretoria executiva do Cici como diretora de planejamento. Eu vou já chamar a Mônica, não sei se ela já está por aqui, deixa eu ver. Ainda não? Não, ainda não está por aqui. Eu vi, a gente está respondendo algumas perguntas lá na caixinha, né, de perguntas, e eu vi que houve muita perguntas sobre adolescentes, é muito recorrente, né? Muitas pessoas têm dúvidas sobre adolescente, o que acontece, o que fazer, é um momento crítico, né? Tem coisas que eles não querem aprender, que eles não querem estudar. E eu pontuei muito, guiei muito essa live trazendo essa demanda de vocês sobre a adolescência, que é uma fase, como fazer homeschooling na adolescência. Eu costumo falar que de fato é muito difícil se não houver obediência, né? Por isso que a gente fala que o homeschooling, independente de qualquer iniciativa, você tem que realmente depender de Deus. Né? Não sei qual é a sua modalidade, de que forma que você deseja ensinar os seus filhos em casa, mas a dependência de Deus para essa tarefa é real. E a Mônica tem uma bela experiência para compartilhar conosco. Está conosco desde o começo do Sim Eduque também, e hoje nos auxiliando aí nessa missão que é o Classical Conversations Brasil. Deixa eu ver se ela já entrou, a Mônica. Ainda não sei se ela está com alguma dificuldade. Eu vou mandar o convite, deixa eu ver. Mônica, vamos ver se ela consegue entrar. E aí me fala de onde que vocês estão assistindo essa live. Tem gente do Rio, tem gente de Portugal, tem gente que vem e bate cartão, né? Toda live tá aqui. Tem gente de São Paulo que eu já vi passando aqui. Me fala de onde que vocês estão assistindo essa live. Pode colocar aí nos comentários. E também, se vocês quiserem, Rio de Janeiro, Rondônia, olha só. Ah, ela acabou de entrar. Vocês vão conhecer hoje a voz por detrás das histórias do Cici, né? A voz, vocês já conhecem a Mônica, muitos de vocês já conhecem a Mônica pela escrita, pelo Inactus. Mônica, eu mandei o convite para você. Mandar novamente. Ok, tá falando que o Classical Conversations não pode se juntar a nós. O Instagram sempre prega, né, essa peça. Mas vamos lá. Mandei o convite. Você recebeu, Mônica? Dá um oi aqui. Mandei novamente. Vamos ver se ela consegue.
Às vezes conseguiu. Deixa eu endireitar aqui. Só tem que virar a câmera para você, Mônica, na a virada para o seu Tá, computador. tá. Então você tem que virar na. Tem aí um símbolo que você vira. Isso, garota. Gente, mãe homeschooler não passa de aperto, né? Não. Aprende. No susto, mas aprende. Tudo bom? Ai! Muito quente por aí? Parou. Para mim, você Voltou? congelou. Voltou? Voltou. Vamos lá, a Tá, gente tá. tá só Estão no me ouvindo começo da bem? live. A gente não pode congelar agora, não, Mônica. Eu sei que tá Não, quente aqui tudo no bem. Rio, tá quente aí em Manaus, tá quente no Rio, mas vamos deixar para congelar mais tarde, no ar-condicionado. Isso aí, isso aí. Tudo bom, querida? Tudo bem. E você? Tudo jóia. Gente, essa é a Mônica, que eu tenho certeza que muitos de vocês queriam conhecer, que só conhece, ou às vezes pela narração de histórias, que ela compartilha algum áudio com essa voz potente de locutora que ela tem, mas elas têm muitas habilidades também. A nossa escritora do Inactus, né? Que as pessoas sempre. Eu fiz algumas perguntas aqui, Mônica, na caixinha de perguntas, e as pessoas assim, uma multidão. Falei, quem conhece o Inactus, já leu o Inactus, bate aqui. Então, veio um monte de emoticon batendo a mão que já leu o Inactus. Então, hoje vocês estão conhecendo a Bom, pessoa por detrás do Inactus. Seja e bem-vinda, né? muito obrigada. É um prazer estar aqui. Que bom, Mônica. Vamos começar aqui, que a minha pauta tá grande, porque as pessoas me ajudaram aqui a fazer essa pauta. Eu abri uma caixinha de perguntas e a dor maior foi quando viram que a Mônica tem filho adolescente, na pré-adolescência. As perguntas afloram assim que você não sabe de onde que sai tanta pergunta, mas vamos lá. Eu vi que você, nós não vamos revelar agora o essencial da Mônica, a gente fazer um pouquinho de suspense, tá? Só vou tirar aqui o boa noite a todos, a Ida. Vou fechar um pouquinho aqui os comentários para me concentrar, porque eu tenho uma tendência a olhar comentários e me perco, tá? Eu não sou muito focada. Se os comentários começam a subir, eu vou me perder aqui. Bom, a Mônica falou nessa conversa que a gente teve ali para trazer essa live para vocês, que ela achava que o bom conteúdo em boa quantidade era o mais importante. A gente sempre começa o homeschooling com uma expectativa, com uma visão e vai, as coisas vão se ajustando, né? Você contou nessa mesma conversa que você teve, você contou sobre a experiência de uma mãe que você admira, que se assustou ao ver que o filho havia esquecido um conhecimento que foi muito bem trabalhado nos anos de homeschool, e você sentiu aquilo, nossa, aquilo foi um alívio, não acontece só na minha casa, É isso né? mesmo. É isso mesmo. Acontece com. Muitas vezes, Fala. muitas vezes eu olho assim para o conteúdo e eu não me sinto capaz de ensiná-lo. E ao ouvir essa mãe que eu admiro, que é uma pessoa cujos filhos são mais velhos que os meus, e Uhum. que eu a vejo como uma pessoa muito inteligente, e eu tenho certeza que passou muitos conteúdos aos filhos. E ela relatando que algum dos filhos esqueceu de um assunto que ela tinha ensinado, eu falei, nossa, então eles não vão lembrar tudo que nós ensinamos. Então nós conseguimos aprofundar alguns assuntos e nós conseguimos deixar alguns fundamentos muito bem estabelecidos. Eu hoje tenho a impressão que é mais importante do que explorar assim uma vastidão de assuntos que não vão ficar todos eles gravados na memória dos nossos filhos. É verdade. Eu sempre lembro do professor Daniel Lourenço. Você lembra do professor Daniel Lourenço? Conheceu ele, Sim, professor de filosofia cristã? Ele falava, gente, a vida intelectual ela não se dá pelo excesso, né? Porque a gente não tem como dissociar a vida intelectual da prática piedosa.
né? Que a gente tem essa tendência a dissociar. Mas a vida intelectual ela se dá pela seleção, você seleciona e se aprofunda, não é o excesso. Então, não tem muito a ver com a quantidade de livros que seu filho leu, com a quantidade de conteúdos que ele estudou, mas a forma como foi trabalhado. Agora fica uma pergunta que pode ser uma pergunta retórica, ou você pode responder também. Você acha que nós, pais, nessa tentativa de não errar, a gente coloca a régua muito lá em cima e acabamos nos frustrando, né? E provocando frustração também? Eu acho que sim. Eu acho que tem duas questões, talvez. Uma delas são cobranças que estão ao nosso redor. Então, quando a gente inicia o homeschool, muitas vezes estamos lutando contra pessoas ao nosso redor que estão falando contra. E então eu quero, eu preciso, eu desejo fazer com que dê certo. E isso acaba, a consequência disso é que eu busco algo muito elevado. Então, esse é um aspecto. E um segundo aspecto, eu acho que tem a ver com a nossa natureza humana, que muitos de nós temos essa garra e a gente caminha na direção do perfeccionismo. E quando a gente vai pensando essas ideias, isso acaba desembocando também em orgulho. Então, se eu tenho muita coisa boa para mostrar, se os meus filhos estão na frente, se o desenvolvimento deles está fantástico, isso faz com que o meu ego seja massageado. Ou facilmente eu deslizo para dentro disso. Então, é sim uma questão, a gente coloca o alvo alto, mas esse alvo alto às vezes tem a motivação errada. É verdade. E essa frustração aplanar as arestas, né? Essa frustração é uma forma de Deus te falar, olha, seus filhos não são troféus. Isso é uma prática comum fora do homeschooling e é uma prática comum no homeschooling também, infelizmente, porque nós somos todos pecadores, né? Então nós não Sim. somos diferentes de pais que se orgulham, né, de tudo aquilo que os filhos estão conquistando, e não há problema nisso, mas o fato é quando aquilo se torna uma vaidade, né? Algo assim, não há problema você se orgulhar e se alegrar em tudo que seu filho tem se tornado. Mas o problema é, de fato, onde está o seu coração. É o que você Uhum. falou. Você trouxe algumas frases aqui que eu gostei bastante da sua colocação, que você afirma que frequentemente você precisa cuidar dos seus pensamentos e reafirmar para você mesmo o seguinte. Eu achei tão bacana, gente. Anotem aí e emoldurem. Coloque numa moldura no seu no quarto ou no lugar público para você ver e lembrar todos os dias, né? Então você frequentemente precisa se lembrar e reafirmar que é o Senhor que nos conduz e capacita, que você não precisa ser perfeita, que não vamos comparar, né, com outras pessoas que estão fazendo, que você até julga, nossa, está fazendo melhor do que eu. E o que você pode dar é o suficiente. Eu amei, vou emoldurar. Agora você fala que frequentemente. Isso parece assim que a gente está dando um conselho para quem está iniciando o homeschool. E você fala frequentemente, você precisa reafirmar isso para você. É força de Sim. expressão ou isso é frequente mesmo? Fala pra gente. Não, eu preciso fazê-lo frequentemente. Se eu vejo uma situação, se eu vejo que outras famílias estão fazendo, por exemplo, meus filhos não falam inglês, não estudam inglês. Uhum. E o inglês sempre se fala, precisa ter inglês, precisa aprender inglês. Eu já tentei, já fizemos alguns pequenos estudos, mas enfim, eles não são fluentes no inglês.
E eu preciso trabalhar isso no meu coração. Tá bom o que eles têm. Nosso caminho tá bom. Gente, mas Eu eles não são fluentes consegui em ou eu não alemão. quero. Pausa, Sim, sim. pausa, Um Brasil. parênteses. Ouçam isso. Eles não são fluentes em inglês, mas são fluentes em alemão. O alemão é infinitamente, não é, para você ver que não é uma questão de competência, de Não. habilidade, é uma questão do talento que Deus deu, porque eles desenvolveram o alemão muito bem. Sim, eu acho que aqui entra um ponto muito importante. É aquilo que nós pais temos nas mãos. Meu marido fala alemão e eu falo alemão. Então, a primeira língua dos meninos foi o alemão. Eles aprenderam português socialmente. Nós falamos alemão em casa. A gente cultiva isso, mas era algo que nós já tínhamos nas mãos. Uhum. E a questão é, eu lembro daquele, fugiu a palavra. Quando Jesus fala dos talentos, ele deu um talento, ele deu 2 talentos, ele deu 5 talentos. Não, a questão não é quais eram esses talentos. A questão é aquilo que nós recebemos, aquilo que temos em mãos, isso é o que a gente transmite. E o que você Nós, fez? meu marido e eu, temos a língua e nós transmitimos a língua. Nós não temos o inglês tão fluente, nós não temos o suficiente para ensinar para eles. Então, não, não foi o inglês, foi o alemão. Perfeito. Isso também é, ô Mônica, eu vejo que a gente tem que ter paciência conosco mesmo, nós estamos sendo desafiados também nos nossos limites e eles também estão passando por desafios. Já já a gente vai falar sobre desafios, porque foi uma pergunta muito recorrente. Eu recebi várias perguntas, como é que ela lida com o desafio de ensinar algo que não é palatável para o adolescente, que eles não querem. A gente vai falar sobre isso. Mas assim, eu vejo que também tudo tem a sua chavinha, tem um momento certo de virar. Amanhã, eles são muito jovens, né? 13, 11 anos. Amanhã, eles podem ter o tempo que eles desejarem para ser fluente em qualquer idioma que eles quiserem, né? Tem essa Sim, chavinha para exatamente. virar. Né? E tem as oportunidades que surgem. Às vezes Deus nos surpreende com algo assim e a gente diz, olha o presente. E outras vezes também, essa afirmação, né, toda criança, todo jovem, todo profissional precisa do inglês. Será? Será? Eu não É sei verdade. como Deus quer usar a vida deles, mas eu tenho certeza que aquilo que Deus quer usar, Ele dará oportunidade, Dará. Ele vai Perfeito, capacitá-los. perfeito. Quando a gente confia, né, no Senhor e tem a orientação para aquele momento, para o momento que eles estão vivendo, né, a orientação que vocês deram foi essa e é saber aproveitar as oportunidades, eles terão. Se for o caso, né, se o Senhor quiser dar. Ô, Mônica, uma pergunta que foi muito recorrente, eu te falei que foi essa, né, dos desafios de lidar com os desafios. Por isso também você tem um dos filhos no challenge, E, né? E a falta de ânimo, como lidar com a falta de ânimo para estudar assuntos que não são tão palatáveis. Aí vem as demandas do challenge, que requer, algumas delas requerem mais maturidade. Nossa, será que meu filho está pronto? Eu vejo muitos pais falando isso. Eu vou adiar. Gente, o challenge, deixa eu só explicar para vocês o que é, que muita gente não conhece o CC, não está no CC. O challenge tem o challenge A, o challenge B, um, dois, três e quatro. O A e o B é aquela transição, seria a transição, né, digamos assim, trazendo mais, de forma mais palpável, a transição do fundamental para o ensino médio, que não é uma correspondência exata, mas o 1, 2, 3, 4 seria já o ensino médio. Então, eles fazem essa transição de uma forma suave. Eu acho suave essa transição do Challenge A. Não acho que é algo assim muito impactante. Eles vão de forma suave, ganhando esse amadurecimento. Eu queria saber qual foi a sua experiência, porque os seus filhos, eles começaram, fala um pouquinho lá do começo, eles começaram no Foundations, fizeram Essentials, né? Como é que foi essa experiência de transição? Essa é uma pergunta muito recorrente. uhum, ótimo. Sim, meus filhos fizeram Foundations, depois Essentials. O Samuel ele fez 3 anos de Essentials
de Essentials e de Foundations também. E aí chegou esse tempo de challenge. Eu queria muito que eles tivessem feito mais. Uhum. A gente fala dos 3 ciclos do Foundations. Eu acho que o primeiro a criança vai se adaptando, memoriza muita coisa. No segundo, a gente pode aprofundar um pouco cada assunto. E o terceiro é para, junto com o Essentials, e depois firmar essa memorização. Mas como meu marido diz, essa foi a oportunidade que nós tivemos, então o mais velho ele fez então uma vez o ciclo e já estava na idade para ir para o challenge. Ele faz aniversário em março, então ele estava bem na linha do corte ali. Uhum. Então nosso dia de comunidade começou antes de ele completar os 12 anos, num dos anos, então por isso que ele fez o terceiro ano. Então quando ele começou o challenge, ele estava praticamente com 13 anos. Para o menino, é bom. Ele é muito meninão, assim, ele brinca muito. Então, de acordo com a maturidade dele, nós optamos, e também ele já estava, né, tinha passado da linha de corte, então ele começou com quase 13 completo. Mas a transição, então nós tínhamos conversado muito com ele, o que viria. Mas ele ficou muito triste, ele entrou em luto, porque ele não ia mais fazer Foundations e Essentials. Foi muito interessante. Mas mesmo assim, encorajamos e ensinamos muitas coisas, mostramos como era o challenge e ele foi caminhando. Quando ele, então, começou o challenge, realmente o nome fez jus, porque foi um desafio muito grande. Ele é gradual, mas o estilo de estudar é diferente. Então, nós passamos ali uns 2, 3 meses, eu perdida, ele perdido, nós tentando um pouco aqui, um pouco ali, várias estratégias diferentes, o tempo de estudo aumentou, e aí tinha dias que ele dizia, eu não quero estudar isso aqui, eu não vou estudar. Aí, e aí o que eu faço? Fiquei insistindo, insistindo, então por algumas semanas caminhamos assim, aí mudamos a estratégia, eu falei, tá bom, então você vai de acordo com o que você acha. Dali a pouco a gente percebeu que não estava indo bem. Então, nós fomos tentando várias estratégias de estudo diferentes. Mas o cerne, agora olhando para trás, né, um ano atrás, foi o coração dele. Ao mesmo tempo que ele começou o challenge, também muitas coisas na mente dele mudaram. Uhum. Então, algumas questões que eu diria humanas nossas de mudanças, mas também alguns pecados, né? Tanto meus, de motivação, quero que meu filho vá bem no challenge, como também dele, de motivação. E a hora que nós conseguimos ajustar isso, reconhecer, pedir perdão, foi melhor. Que bênção. E é uma linha tênue, né? Você perceber onde falta maturidade e onde não é para eu investir tanto esforço. Tem uma passagem da Dorothy Sayers, né, naquele Ferramentas Perdidas da Aprendizagem, que ela fala que há momentos que você pode largar os remos. E eu acho que essa é a maior dificuldade dos pais. Quando largar os remos? Será que eu estou sendo displicente? Será que eu estou sendo negligente com a educação dos meus filhos? Então a gente vive conflitos. Atrás de um challenger tem uma mãe challenger também, Sim, não é? sim. A gente fica naquele caso, será que eu estou sendo negligente? Será que eu preciso investir mais em maturidade, fazê-la entender, ter boas conversas? Bom, é um conjunto de coisas, né, Mônica? Não dá para você ser tão. Não, não tem receita de bolo. O que aconteceu com Não, você não. é diferente com outra casa, mas assim, a sua experiência pode trazer luz a mães, Sim. principalmente mães de menino. Você acha que é mais quando você vê aquelas lives com as meninas de challenge, o que, que você Nossa, sente como mãe? eu fico olhando, falando, a minha realidade é outra, bem outra, completamente diferente. Aquele caderno bonito, por exemplo, o Essentials, né? Aqueles textos todos bonitos.
Eu encontrava texto arrancado do caderno, debaixo do sofá, papel recortado. Falei, filho, é o teu texto. Mas eu precisava de um pedaço de papel, eu arranquei do caderno. Então, assim, para mim, mãe, mulher, foi um desafio desconstruir essa coisa bonita. Eu Sim, vejo o desenvolvimento deles, sim. mas é num ritmo diferente, é de uma maneira diferente. Então, uma das coisas que funcionou muito bem aqui com o challenge foi de eu marcar refeições, a gente faz as refeições à mesa, e pedir para ele, ó, na quarta-feira, na hora do almoço, eu quero que você conte para nós o que você está estudando em pesquisa. Prepare-se para conversar com a gente sobre isso. E aí ele preparava alguma coisa e trazia. Aí em outro dia, outro horário, eu marcava. Agora nos fale alguma coisa sobre gramática, sobre o latim, o que você está estudando. E isso foi algo que funcionou muito bem, porque ele vinha com algo preparado e nós podíamos entrar na conversa. Porque nós falamos que a participação dos pais é muito importante, faz muita diferença se os pais conversam em casa com os filhos ou não. Mas e quando o menino não quer conversar? Como é que a gente faz? Então, esse foi um desafio que nós lançamos para ele e ele foi entrando nisso e foi muito bem, gerou boas Ai, conversas. que Essa foi maravilha. uma Você sabe que essa foi uma estratégia. das perguntas também. Eu até nem coloquei aqui no roteiro, mas eu tô agora que você está falando, me veio a caixinha de perguntas que uma mãe perguntou o seguinte, Mônica, eles se ajudam mutuamente, né? Porque são fases diferentes, mas as conversas todos participam. Como que se dá essa ajuda dos dois, embora não estejam na mesma fase no Classical Conversations, o aprendizado é contínuo. Como que se dá Sim, isso? sim. Isso é muito interessante. Eles têm um certo grau de ajuda e eu acho que a ajuda ela vem em consequência do relacionamento que eles construíram entre eles ao longo dos anos. Uhum. Então, desde pequenininhos, o Vitor ora para que eles sejam amigos. E a nossa presença constante com eles, então a gente vai corrigindo, filho, essa atitude para com o teu irmão não foi boa. Então, essa questão a gente foi trabalhando. Uhum. Também o nosso exemplo, então essas ajudas nossas, por exemplo, a leitura, né, nós lemos muito em voz alta para os meninos, então é tão bonito, um está lá lavando a louça, o outro senta do lado e lê em voz alta, Ah, porque gente, que um que cena! eles querem a companhia e outro que é muito mais divertido você lavar a louça com alguém lendo história, né? Então tem um pouquinho isso, e depois nessa fase específica em que Samuel foi para o challenge, Gustavo assim vibrou com aquilo, porque ele vai vendo que o que ele está estudando em Foundations e Essentials culmina lá, faz sentido. Então, quando o irmão vem com algum assunto, ele também quer conversar junto, ele quer interagir. E também costumamos falar sobre os 5 tópicos comuns, nomes. Então, aí ele também dá uma assim, de entendido e me defina o que significa isso aqui. Isso é muito interessante porque os mais novos eles já vão chegando com uma outra formação, né, Mônica? Quando tem, eu lembrei agora de duas irmãs aqui do Rio de Janeiro, da nossa comunidade, muito interessantes, que a mais velha ela entrou no CC no Challenge B. E a mais nova seguiu o Foundations e Essentials, né? A mais velha não teve oportunidade de fazer o Essentials. E no Challenge B é um desafio, né? Porque eles são colocados para fazer debate. Tem o Lost Tools of Writing, que é um currículo maravilhoso de escrita, gente, que para mim é revolucionário, né? As ferramentas As perdidas ferramentas da escrita. perdidas da escrita, que é uma alusão aí a Dorothy Sayers, né? Que a gente Sim, falou aqui, maravilhoso. E a mãe falou assim: olha, a minha filha iniciando o homeschool, primeiro ano de homeschool,
no Challenge B. Olha, desafio em cima de desafio. E tendo o suporte da irmã mais nova, foi incrível como elas se ajudaram, porque a irmã pegava a redação, a que fazia Essentials, pegava a redação da mais velha e ia pontuando, corrigindo tudo, estruturando toda a redação. Eu falo, gente, que maravilha, né? Essa ajuda entre irmãos, né? Soma muito não só a parte intelectual, mas emocional, aos laços que são estreitados dos irmãos, né? Eles estudarem juntos, se ajudarem. Foi um testemunho que eu sempre lembro, né? Dessa mãe falando. Toda a Agora, construção, toda a fale. construção da Feira de Ciências também foi muito interessante nesse aspecto. Porque o Samuel estava envolvido com aquilo, mas o Gustavo queria ver, ele queria participar, ele queria estar junto. Então era assim, o fã número um na Feira de Ciências. Então foi muito bonito Que ver legal. a parceria e estarem juntos. Muito bom. Gente, não é ainda essencial, deve estar todo mundo aí. Eu já li as perguntas, vi que teve gente que acertou. Eu vou falar no final quem acertou, o essencial da Mônica, tá? Mas a Mônica deu algumas dicas aqui que eu vou ler para vocês. Eu queria que você pontuasse. Além do essencial, que ela vai falar mais tarde, ela tem algumas ações que ela considera básico, essencial no seu homeschool. E eu quero que você fale sobre cada ponto, a gente vai comentar aqui. Leitura em voz alta de bons livros e conversas sobre os assuntos. Como acontece? É programado? Entra na programação do seu homeschool? Ou é de uma forma mais aleatória, como você falou, o irmão está lavando a louça e o outro está fazendo a leitura em voz alta? Como que acontece a leitura em voz alta desses bons livros e as conversas? Uhum. Eu acho que acontece um pouco de cada um deles. Mas normalmente nós escolhemos algum livro. Às vezes é um dos filhos que pede a leitura de um livro, às vezes é o outro. Agora, o último que eu li o Hobbit, que é do Challenge B. Uhum. Então, nós não tínhamos lido ainda, ninguém aqui em casa tinha lido, então eu li em voz alta. Isso também é um detalhe, eu não forneço todos os livros que os meninos querem, para que fique um pouco algo de fator surpresa, alguma novidade. Então, eles já pedem há anos, mas esse ficou reservado para esse momento. Então, Uhum. lemos ele agora nas férias, o Hobbit, em voz alta. Então, depende um pouco da fase que nós estamos vivendo. A leitura eu também não faço assim com hora marcada. Entendi. A leitura geralmente eu faço à tarde, então naquelas começo da tarde, horário mais tranquilo, aí a gente lê alguma coisa. E as leituras que eles fazem também, eu não faço muito direcionado. Nós procuramos deixar à disposição deles livros. Então, eu compro muito livro em sebo, procuro livros bons e deixo à disposição. E quando eles têm interesse em alguma área, eles leem. Ou quando nós conversamos sobre algum assunto, a gente vai pesquisar e procurar. Certo. E Então, essas existe. leituras, Fale. elas acabam gerando boas conversas. A gente lê, por exemplo, um Hobbit, em algum momento na história acontece uma situação e eu pergunto para eles se eles entenderam o que está acontecendo ali. E às vezes eles não têm maturidade, não captaram aquela nuance e eu explico. Outras vezes, ao ler, eu lembro de alguma situação que eu vivi e eu vou explicando para eles. E nessas conversas surgem muitos assuntos, como, por exemplo, quando a gente está trabalhando dentro de uma empresa ou está interagindo com famílias dentro da igreja. Veja só, essa situação não se assemelha a isso aqui, e aí a gente conversa sobre os assuntos. É tão bacana, né, quando eles fazem a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, eles conseguem fazer essa correspondência assim imediata. Isso é tão bacana que a gente vê, nossa, ele absorveu realmente a leitura, atravessou. Aí você fala Uhum. também, Mônica, da matemática, que você busca estabelecer o básico. O que é o básico Uhum. da matemática? Como é que é isso? Segue um currículo de matemática?
Matemática é o nosso grande desafio. Nos primeiros anos do CC, havia um pouco o comentário assim de, segue o Foundations e vai caminhando. Acho que foi logo no primeiro ano. Eu falei, ótimo. Então nós fizemos a memorização. Depois eu fui tentando alguns currículos diferentes e nada deu muito certo. Parece que a gente gastava demais tempo com a matemática. Então eu fui meio que deixando. Quando o Samuel agora chegou no Challenge, eu percebi o quanto aquela prática diária tinha feito falta. Então nós fizemos muito pouco prática diária. Parece que o nosso dia encheu com outras coisas e fizemos pouco. Então ele chegou no Challenge já tendo a memorização da tabuada e um básico, mas não de fato um fundamento. Mas agora eu inseri um pouco de prática de matemática nas férias e de uma forma bem intensa. E ele foi aprendendo muito rápido, porque a mente dele está mais madura. Verdade. Então ele faz aquilo brincando e vai adquirindo a velocidade com a prática agora. Então, nossa, você retratou a minha filha aqui. Impressionante isso, né? Como que é bom a gente ouvir histórias. Porque a gente... E também tratar o nosso coração, porque a gente se frustra. Às vezes você coloca esforço e coloca frustração numa coisa que Deus vai resolver no tempo dele, de uma forma única, de uma forma que nem vai ter o seu esforço. Né? Eles vão e fazem, porque eles aprendem. Né? A gente, os pais têm muito isso, meu Deus, se eu não estiver envolvido, se eu não estiver totalmente imprimindo força e dedicação nisso, se não houver um esforço, um empenho meu muito forte, isso não vai andar. E eles aprendem, eles provam o contrário, né? Que apesar de nós, eles conseguem avançar e dar aula depois pra gente, né? Sim, sim. E tem inclusive assuntos que de repente eles percebem a necessidade. Eu não sei fazer isso aqui da matemática. A turma está caminhando e eu não sei isso aqui. Não sabe porque nunca estudou, ou não sabe porque quando eu pedi para estudar, aquele adolescente não estava afim. E de repente ele percebe que eu preciso crescer nessa área. Como é que eu faço? Então, esse é um momento interessante também de nós aproveitarmos e não precisa imprimir tudo. Sim. Algumas coisas, a própria demanda da vida deles vai exigir, e aí eles vão caminhando, e eles vão aprender. Perfeito. E você falou mais uma coisa importante aqui sobre essa questão, que é a importância da comunidade, porque aqui não é o peso da comparação, mas a comunidade te puxa para cima, né? É melhor que sejam dois do que um, né? Isso é bíblico. E a gente sabe que a educação ela acontece nessa troca. É muito interessante. A matemática foi uma coisa também que foi um calo no sapato, se resolveu muito depois, assim, digamos, no Challenge 1, que ela começou a despertar, né? Mas exatamente pela convivência da comunidade, a comunidade puxou e era interessante de ver cada um no seu nível, né? E respeitando o nível do outro e permitindo que aquelas conversas clássicas trouxesse até mesmo amadurecimento, né? Sim, As e conversas acontece também permitiram. um encantamento, porque na turma tem alguém que ama matemática. E aí, de repente, eles começam a olhar o que eu não entendi, qual parte eu perdi, porque alguém tem olhos brilhando para isso aqui que para mim não faz sentido. E também, por exemplo, a feira de ciências, eles tinham que analisar alguns gráficos, montar algumas tabelas, fazer alguns cálculos, e aquilo também despertou. Então, a gente pode, assim, tranquilizar o coração. E eu acho que sempre, de novo, também ir, assim, provar o próprio coração, de ver, estou no caminho certo, estou exagerando, ou eu estou negligenciando, porque também pode acontecer. Sim, Então, de a gente
né? Manter o equilíbrio. É verdade. E aí, deixa eu ver mais alguns pontos aqui que você colocou. Português. Português, você falou que trabalha com memorização, leituras, caligrafia e essências. Trabalha caligrafia para os dois ou só para o menor? No challenge eu deixei a caligrafia para o maior, porque ele tinha ido muito bem. E eu só Aham. incentivei. Falei, continua escrevendo bonito e continua escrevendo bem. E para o menor é uma página, daqueles cadernos simples por dia. Então, não é muito, mas é aquele pouco. Então, Pouco começa diário. com isso, começa, escreve aquelas linhas, geralmente a cópia do Foundations, e depois escreve outras coisas. Mas eles são meninos, então eu não tenho um material adicional, apostilas. Eu até comentei Planner, nós, que, apostilas. que nós conversaríamos hoje, e eu falei, aí eles viraram assim, como assim o essencial do Bosco? Eu falei, sim, porque eu poderia comprar mais umas apostilas de português, eu poderia comprar mais. Aí eles Aham. assim, não, tá louco, a gente não tá na escola. Gente, os filhos da Mônica são um barato, porque eles participam de tudo mesmo, né? Você até falou aqui, ó, Mônica, de tanto que eles acompanham vocês, que eles acompanham vocês para todos os lugares. E eles estão totalmente aptos a dar uma reunião de formação, que é explicar todo o currículo do Cecílio, né? Se alguma coisa falhar, Sim, poxa, não vou poder ir hoje, seu filho pode fazer a reunião. eu acho que eles estariam bem. Seria muito engraçado. Isso é fruto do convívio de vocês, né? Então, memorização é uma das coisas que eu queria que você falasse, porque eles usam livros variados, enciclopédias, se houver interesse, leituras de cartões da linha do tempo. Eu acho que isso é um recurso tão rico, que eu me pego lendo os cartões da linha do tempo, Uhum. sabe? E ainda sistematizando, gente, dessa idade, né? Como diz minha mãe, já burra, velha, sistematizando a linha do tempo através dos flashcards, que é um recurso e tanto, né? Sim, sim. A Eu memorização quero ainda explorar é uma mais. prática para você? É uma prática. Agora, nas férias ou no finalzinho do ano, eu desafiei o Samuel, mais velho, a ele tentar recapitular a, o Foundations, a memorização do Foundations. E ele foi muito bem. Então, a memorização faz parte. E recapitular o que a gente já memorizou, mas também memorizar outros assuntos. Né? Então, mesmo dentro do challenge, a gramática no challenge, o latim, ele tem muito a ver com a memorização. E Samuel já entendeu que quando ele fundamenta um novo assunto, memorizando os fatos, aquilo vai ajudá-lo mais para frente para fazer as conexões. Então ele senta, investe tempo, pega os cartões e vai, vai, vai. Às vezes eu fico admirada. É um adolescente, um menino, com 13 anos, tá ali memorizando. Mas isso é fruto do hábito que veio lá de Sim, trás. sim, perfeito. Porque e é uma das resistências, né? Parece que os adolescentes não têm mais paciência. Você acha. Alguém me perguntou como é que você lida com as telas, mas você acha que essa falta de sentar, de concentração, de memorizar, é muita da influência do digital? O que que você pensa sobre isso e como que é esse trabalho de telas na sua casa? Para falar bem a verdade, eu não tenho o comparativo, Uhum, porque um dos motivos pelos quais escolhemos o homeschool foi porque nós fomos observando que as telas invadiam muito mais do que nós teríamos controle. uhum, E eu já percebia na época que eu não tinha como concorrer com telas. É muito mais interessante, é muito mais fascinante e é muito mais convincente do que a minha fala, do sim. que a leitura da palavra de Deus.
do que os livros. A tela, ela consome muito mais. Então, aqui em casa nós optamos já, na verdade há muitos anos já, de não ter TV. Os meninos nunca conviveram com a TV e eles não Uhum. têm celular. Então, na realidade, eles não têm tela. Aham. Agora, mais recente, com a chegada do Challenge, então, o Samuel faz mais pesquisas. Agora, bem recente, ele ganhou um computador. Então, a tela, ela é bem, assim, pouco. Ela tem um objetivo bem focado de pesquisa ou de ver alguma música que ele quer tocar no violão ou alguma coisa assim, cheia de travas e de controles e De bloqueios, de... de bloqueios e de avisos para nós. Então, assim, com cuidado. E isso faz com que a concorrência não seja tão grande. Então, isso é algo que eles já estão acostumados desde sempre. E para contrabalançar, então, a gente investe muito em livros, muito em leitura e muito em brincadeiras. Assim, jogos de mesa, apesar de que eles não gostam tanto, eu que gosto mais. Ping-pong, Mas tá andar de valendo. bicicleta. Então, outras coisas que eles possam estar fazendo, ocupando a mente, estarem ocupados mesmo, às vezes produzindo alguma coisa, às vezes só brincando. Então, por exemplo, eu trouxe aqui vou dar uma ideia para vocês. Isso aqui é um cano de PVC, aqui é uma bexiga e fita crepe. Aí a gente coloca milho aqui dentro, milho de pipoca, e aí eles acertam o alvo, assim, Que né? Puxa massa. aqui e acerta o alvo. Aí quando vem amigos deles aqui em casa, não tem videogame, não tem assim, né? Depende de quem vai dizer, não tem nada faça sentido aí. Aí eles aparecem com brinquedos assim, passam horas brincando com os amigos. De verdade. Então, de forma consciente, eles não têm acesso a algumas coisas e, por outro lado, procuramos proporcionar para eles outras coisas muito legais. Muito bom. Eu tenho atendido pais em crise, lutando contra esse desmame da tela, porque a tela em um nível médio para alto, ele passa a ser uma droga. É uma droga, Uhum. né? Ela consegue gerar dopamina no cérebro e gera dependência química mesmo no cérebro. Eu fiz uma pesquisa, um mestrado sobre a geração digital. Eu me especializei nessa área, na geração digital. Então, eu peguei filmes de bebês de 1 ano, 2 anos, que os pais expunham ao tablet, às telas, né? Porque a babá eletrônica é o tablet, né? E os bebês, quando eram expostos a uma revista da Vogue, qualquer revista, eles queriam ampliar com os dedos, né? Queriam interagir. Aí via que a revista não interagia, eles ficavam nervosos, alterados, gera ansiedade. Depois eles passavam para a perna deles, ficava apontando para a perna e tentando interagir, ver se a perna também tinha algum efeito, né, interativo ali, e Uhum. nada. Então, o que gera, como acelera também a mente desses jovens, além de gerar essa dependência química. E eu tenho atendido muitas mães com essa crise. Que conselho você dá para uma mãe que precisa tratar isso e tirar? Né? É um desmame? É algo radical? Como que você lida com isso numa situação que é tão avessa, que é tão diferente para você? Você nunca expôs Sim. seus filhos à tela? Eu confesso que nem sei exatamente o que aconselhar. Eu só diria vale a pena. Existe um outro caminho. É importante pensar o que fazer e planejar o que vai se fazer. É conversar isso. Sim. Porque não é que os meus filhos não peçam, né? Eles pedem. Aham. Ai, deixa a gente assistir alguma coisa. Não é que eles nunca assistiram nada, né? Eles assistem no computador, assistiram desenhos, né? Sim. Algumas coisas assim. Mas, então eles pedem.
mas a gente conversa muito com eles, explica as consequências. Por exemplo, algo que nós também fizemos de forma consciente foi proporcionar para eles um aprendizado de música. E a música, ela ocupa muito É tempo. verdade. Só que a música, ela tem fases em que se faz espontaneamente com vontade e tem outras fases que não. Ah, eu não quero tocar. Ah, eu não quero ensaiar. Ah, hoje não. E aí entramos nós como pais para insistir. Continua, vai. E depois eles se animam de novo. A consequência disso é que eles tocam juntos, eles hoje tocam com amigos. Então, quando eles pedem um filme, às vezes eu faço menção a outras coisas que eles conquistaram com o próprio trabalho. Digo, veja só, ao invés de a gente assistir alguma coisa, nós vamos, por exemplo, tocar uma música. E esse tocar, esse trabalhar a mente, estar com a mente ativa, ela gera resultado, ela gera o fruto do trabalho. Então, se hoje vocês tocam junto com os amigos de vocês, é porque lá atrás nós não investimos tempo nisso. Então, quem está na situação hoje pode colocar traçar algumas metas para frente, dizer, se nós queremos chegar lá, nós precisamos galgar esse caminho. Eu fiz muito com os meninos, principalmente quando eles eram menores, eu desenhava para eles uma escada. Vamos ver se aparece. Essa aqui é a minha escada. Sim. E eu dizia, se você quer chegar aqui, você precisa fundamentar esse degrau. Depois você fundamenta esse. E assim por diante. Você não consegue chegar aqui e estar estável se você não construiu esses andares. Perfeito. E se a gente quer chegar lá em cima, então vamos fazer isso aqui hoje, porque nosso alvo é aquele. E isso tem a ver com planejamento também, né? Não é aquela fala de a vida é difícil, a vida é dura, mas é que existe um planejamento para você. A repetição, aliás, é a maior expertise da excelência, né? Para você chegar à excelência, é repetir. Eu conversava com um oleiro, eu estive numa olaria e conversava com ele sobre por que as cerâmicas japonesas são tão perfeitas, né? Ele falou, realmente, as cerâmicas japonesas são as melhores, mas eles fazem exatamente esse mesmo processo que você está fazendo, mas fazem todo dia. Né? É todo dia um pouquinho. Então, é a repetição que faz realmente você trazer a excelência, o conhecimento. Então, é um pouquinho, né, de cada dia, melhorando, aprimorando, conhecendo mais as técnicas. Isso é com tudo na vida, né? Para você ser bom em alguma coisa, você precisa perseguir todo o caminho. Existe uma jornada, né? Muito bom. Menina, temos muita coisa aqui para falar, acho que não vai dar para tratar tudo, mas eu acho que o esporte é fundamental. Você falou que trabalha com eles karatê, porque considera um esporte completo. Por que o karatê e o que você viu de avanço com relação a eles, né? No conhecimento, no relacionamento? O que o karatê despertou? Sim. Quando eu fui em busca de um esporte, eu fiz uma pesquisa rápida e falei, karatê vai ser. Várias coisas. Tem aqui perto. Outra questão é essa de ser um esporte completo. Então ele trabalha tanto um lado quanto o outro. Ele trabalha membros superiores e inferiores. E ele exige a mente. Não é só jogar alguma coisa, mas eles precisam pensar os movimentos. Então, tudo isso junto, eu achei que trazia um benefício muito bom. E seguimos para o Karatê. Já estão há quanto tempo? Estão há 6 anos. Uau! Daqui a pouco são... Eu não sei, é faixa preta também? Chega até faixa preta ou marrom? Chega até na preta. Eles estão na verde agora. Na verde com
duas faixas na verde. E alguém acompanha? O pai acompanha também? Faz também karatê? Não, não. Não, só eles, né? Tá certo. E você colocou, você oferece um banquete, né? Dentro desse essencial banquete é a música, artesanato, desenho, pintura, jardinagem, marcenaria, construção. Eu achei muito interessante, gente, porque mecânica, o pai, lembrando que eu falei para vocês aqui no começo que o pai conserta avião, né, para as missões. Ele trabalha na mecânica de Isso. avião. Então, Mônica, eu quero trazer um tema que é importante, né, para quem está criando aí futuros homens. A gente sempre discute isso quando estamos juntos com a liderança do CC também. E eu acho que você trabalha bem esse papel com seus filhos, né? Existe algo no DNA do homem que é, é de proteção e de coragem, né? Não quer dizer que eles Sim. não vão se envolver. Você mesmo falou que eles lavam louça, que eles cuidam também de tarefas domésticas. Isso não são tarefas estritamente femininas, né? Mas você trabalha esse DNA da masculinidade bíblica, criando futuros homens e fortes. De que forma você trabalha isso? Porque hoje em dia, eu até compartilhei com você que hoje em dia o que eu vejo no meu convívio, né? Eu moro também na Mata Atlântica, mata para todo lado, e a gente vê de vez em quando assim no condomínio homem gritando, subindo no banco, pedindo para a mulher matar, mata o rato, mata a barata, tem um sapo aqui, e a gente vê que esses papéis inverteram. Então, como que você trabalha essa questão da masculinidade dos seus filhos? Uhum, uhum, é. Eu acho que tem vários aspectos. E quando eles começaram o karatê, eu cogitei fazer karatê também, Uhum. pela praticidade, né? E aí o meu marido falou: quem vai te defender são os homens, são os meninos, você não faz karatê. E daí eu falei: opa, tá bom. E eles ouviram, então eles assim: ó, é com a gente que vai defender a mamãe. Então, esse é uma parte. Uma outra, um outro aspecto, nós trabalhamos de uma maneira consciente o educar homens. Estamos educando homens. Então, eu sou uma mulher que fala, eu sou, né, ativa. Então, muitas vezes eu preciso cuidar, preciso ficar quieta e deixar que os homens da casa falem e eles conduzam. Então, muitas vezes, quando meu marido não está em casa, eu peço para um dos filhos agradecer pela refeição. Eu peço para eles conduzirem, por exemplo, uma leitura Uhum. bíblica. Outras questões que nós fazemos, a gente tem tido a oportunidade de viajar de vez em quando, e meu marido, de uma forma bem consciente, ele fala: a gente vai, não sabe onde vai dormir, não sabe o que vai comer. Nós expomos eles a situações para que eles aprendam a descansar o coração, a esperar no Senhor, para que eles vivam situações sem saber o que vai acontecer, para que eles nos vejam tendo que resolver alguma surpresa. E então essas são algumas maneiras que nós os conduzimos. Vou contar uma história para vocês. Alguns anos atrás, os meninos desafiaram o pai deles. Ah, mas o senhor vai comer. A gente insiste com eles que eles comam tudo, aprendam a Uhum. comer e tal. E aí os meninos desafiaram: sim, mas e barata? Aí o Vitor falou: se vocês comerem, eu como barata. E eu só ouvindo a conversa de longe, assim. Aí os meninos: ah, nós queremos ver o senhor comendo barata. Aí tá bom, então aguarda. Apareceu uma barata, aí o Vitor foi lá, tirou as perninhas, pôs na minha frigideira, Ai, pezinho de barata. Jesus. Fritou, 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 fritou. Comeu o pezinho de barata e deu para os meninos, eles comeram um pezinho de barata. Então, algumas atitudes, claro, né? O que é? Cada um faz da sua maneira, os Uhum. seus caminhos, mas de uma maneira consciente, pensando: o que eu quero criar? Que tipo de homem eu quero criar? E como eu faço para criar esses homens? Então, são aí.
alguns caminhos. É verdade. Meu pai falava isso muito pra gente, né? Porque meu pai, ele foi militar e com duas filhas mulheres, depois que veio meu irmão, depois de muito tempo, mas ele não tinha muito esse tato, então era todo mundo como militar. Então ele falou: olha, na guerra a gente come até rato. É, Não é, reclama, porque na guerra a gente está comendo rato. Então a gente cresceu também com esse choque aí de realidade, né? Que às vezes a criança precisa, né? Porque fica ali escolhendo, não quer isso, não quer aquilo, e vem o pai para dar aquela chamada. Gente, a nossa pauta aqui com a Mônica é extensa. Eu vou ter que chamar a Mônica para uma outra live, porque a gente precisa revelar. Nós chegamos em 1 hora de live e não revelamos o essencial da Mônica. Vocês devem estar aí, meu Deus, mas qual é o essencial dessa mulher? Eu vou falar agora aqui que o essencial, inegociável no homeschool da Mônica é a palavra de Deus, que precisa ser diariamente lida, conversada e vivida. E aí você fala um pouco da experiência de provérbios, que você tentou implementar o estudo de provérbios, mas é um livro muito poético, parece que não foi tão bem assim, não foi o pontapé inicial para eles aderirem, né? Como é que isso é trabalhado com os meninos? sim, o essencial para nós, o básico. Se a gente fizer, tá ótimo. E se a gente não fizer, faltou alguma coisa, é a palavra de Deus. E nós temos, nos últimos, sempre lido a Bíblia com os meninos, e agora com eles um pouco maiores, de manhã cedo, a gente, antes do café da manhã, lê, e à noite também, antes de dormir, lê com eles a Bíblia. Uhum. Este ano, para o Natal, eles ganharam da minha mãe aquela Bíblia que é dividida em dias do ano, para Uhum. fazer a leitura o ano todo. E eles estão, então, esse ano lendo a Bíblia toda. E nós, como pais, estamos ajudando, lendo junto o Antigo Testamento. Então, de manhã a gente lê uma parte e à noite a gente lê outra. E isso antes da refeição de manhã e à noite é depois da refeição. E depois alguma conversa ao redor. Algum comentário, às vezes uma explicação, às vezes é algo que não entendemos. Então, isso, né, faz parte do nosso dia a dia. Mas não é só esse viver, ou ler e conversar, mas precisa ser vida também. E eu acho que uma das riquezas de caminhar tão próximo, de uma maneira tão próxima com os filhos, é podermos ver, ou eu poder ver o meu próprio coração. Sim. E nesse processo, agora bem recente, Deus trouxe para mim o pecado da soberba. Então eu venho, né, Deus vem trabalhando isso na minha vida. E da mesma forma, a gente vai vendo na vida dos filhos também situações que precisam ser trabalhadas, motivações erradas. E então poder estar próximo e poder sentir assim na hora. E poder chamar o filho depois de dizer, vem cá, o que você está pensando sobre isso, sobre aquilo? Então tem sido assim muito valioso para nós. Que bênção, Mônica. E esse contato, assim, tem tanto da mãe quanto tem do pai, mas há conversas que são mais indicadas para o pai, né, tomar a frente, e há conversas que você, no dia a dia, tem mais com eles, né? Tem algo que Sim, sim. você queira destacar sobre isso? Tem algo que o pai consegue mais alcançar o coração deles? Eu vejo o meu marido muito mais persistente, assim, ele é mais tranquilo, Aham. então ele vai colocando aos poucos e coloca, e quando eu já perdi a paciência, ou quando eu já acho que não vai dar em nada, não, né, minha esperança já foi, não, calma, vai. E aí ele vai conduzindo os meninos. E algo que a Lee Bortons escreve, eu acho que é no livro a Conversação, que aquilo que o pai ensina
parece que é mais aprofundado, chega mais fundo no coração dos filhos. E isso eu acho que precisa ser muito importante, tanto para nós mães, de nós deixarmos esse espaço para os pais, e os pais também saberem e perceberem que esse papel do pai é muito importante. E aquilo que o pai ensina tem um valor maior dentro da mente e do coração do filho. Então a gente faz muito essa parte do dia a dia. Então o meu marido, ele vai alguns pontos específicos, ele chega e coloca, faz o ensinamento, e o meu papel, acho que muitas vezes é depois verificar como está o coração, verificar se entendeu, verificar o que entendeu. Então essa conversa ali, enquanto a gente está no carro, enquanto está indo para um lado, está indo para o outro. Parar as Então, isso é, arestas, né? A mãe fica mais aparando as arestas. Você sabe que mãe de menina também? Mãe de menina então, também, gente. Não é só a Mônica está falando da realidade dos dois meninos e mãe de menina também. Parece. Quem está aí? O Gustavo, Samuel? Dá uma aparecida tem que estar aí. aí. Ah, aí, gente. Tá vendo? Gustavo. Que rapaz lindo. A mãe de menina também, Mônica. E quando o pai fala, tanto para discipular, para confrontar, né, algum pecado, é como se fosse uma surra. Dói muito mais também. Uhum. Dói de uma forma muito mais intensa. Não sei se é só na minha casa que acontece isso, mas é muito mais cortante, né? E a mãe vai aparando as arestas. Bom, Mônica, estamos chegando aqui ao fim, mas eu queria aqui compartilhar o versículo do Salmo 119, 9, que fala o seguinte: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando, né, o coração, o caminho, segundo a tua palavra. Né? E isso foi o que eu senti nas perguntas dos pais que chegaram até nós, essa ânsia, né? Como que eu vou guardar puro o coração? Porque é tudo sobre como está o coração do filho, né? A quem ele está adorando, será que ele está inserido na mesma cosmovisão? Na adolescência a gente consegue ver mais claramente, nitidamente, se o seu filho tem a sua cosmovisão ou não, porque enquanto é na infância, quase que isso passa imperceptível. Né? Eles estão ali te seguindo, te obedecendo. É mais difícil. Algumas crianças, lógico, os pais atentos já vão entender, né? Aquela, opa, tem alguma coisa aqui para cortar, corta aqui, corta ali. Mas na adolescência isso tudo é muito aflorado, né? E eu trouxe aqui 3 tempos da adolescência, que é um tempo de decisão, tempo de crescimento, tempo de escolhas e tempo de oportunidades. A gente vai ter que marcar uma outra live para falar sobre isso, porque cada tempo desse é muito profundo, né? O crescimento fala do autoconhecimento deles, do conhecimento de Deus, do conhecimento do outro, do conhecimento do mundo. São vários conhecimentos sendo despertados, né? E a literatura, a palavra de Deus, sem dúvida, é o pilar principal, mas a literatura e as boas conversas nos ajudam muito, né? Nisso. O tempo de escolhas, que é um outro momento importante. Eu não sei como é que você lida com isso, se você já consegue perceber nos seus filhos a vocação, né? Porque muito do que eles amam fazer, do que eles gostam, tem a ver com a sua identidade, com a formação da sua identidade. Então, a escolha para a vocação, a escolha sentimental, a gente toma muitas decisões importantes na adolescência, né? Foi assim comigo, foi assim com a minha filha, não sei como é que foi com você, e se você observa isso na vida dos seus filhos, essa a vocação deles, né? Você já consegue perceber, já consegue direcionar, orientar? Alguns detalhes, sim, mas eu diria, a grosso modo, ainda não bem caracterizado. Entendi. Então, tem algumas nuances, mas não um caminho. E nós temos também
investido um pouquinho mais nessa diversidade, para que eles firmem os muitos assuntos, né? A base de muito. Então, como é que eu vou explicar isso? Ter um horizonte largo Sim. e depois, sim, trazer para algo que é específico deles. E Perfeito. também, E aqui ainda, eu acho que a adolescência, isso vem um pouquinho mais tarde, eu diria. Eu ainda não estou vivendo muito isso. você estava no comecinho, né? 13 É, anos é o começo. Algumas pessoas falam que vão até os 19 anos, a adolescência. Eu estou vivendo. Bom, isso é muito cultural também, né? Porque na cultura judaica, a maioridade, ela inicia aos 13. sim, sim. Né? Como nós também, analisando a adolescência, como nós retardamos a entrada na vida adulta, né? O adolescente, na verdade, é uma fase que não existe, né? Biblicamente. Se a gente for É, olhar biblicamente, a gente está falando aqui, tratando baseado numa psicologia moderna. Mas, biblicamente, não existe, porque quando a gente olha Timóteo, que era um adolescente, que assumiu, tomou o bastão no ministério de Paulo, né? Você vê José, um adolescente que passou aquele tempo de crise e honrou a Deus, né? E sonhou, teve os sonhos, aqueles sonhos foram nutridos naqueles tempos de crise que ele passou. Depois Daniel também, um adolescente também, porque quando a gente olha Daniel, a gente acha que era um adulto. E não não, era era um adulto, adolescente. né? Ele era um É, adolescente é, de 17 anos, gente. eu ainda vejo muito esse indo de um lado para o outro, né? Hora está de um jeito, hora está de outro. Então essa criança que ainda não tem a maturidade, né? É verdade. Mas é importante ir oferecendo várias situações. Então, É mesmo verdade. essa semana, o Vitor está dando um curso de manutenção de motores, né? Nos interiores aqui, ribeirinhas, as comunidades, o pessoal todo anda de barco, então a manutenção de motor é muito importante, e aí ele, né, dentro da missão, está dando esse curso essa semana, e Samuel está acompanhando. Então, Ah, fazendo um curso semana toda de manutenção de motor de rabeta. E maravilha. como a mente e a própria postura dele essa semana está de homem, porque ele está convivendo com homens essa semana. Então, precisamos fornecer essas oportunidades para eles e, ao mesmo tempo, saber que eles são meninos, que eles, né, de repente, estão com as ideias todas, não quero, não gosto. Bagunçadas. É, É aquela fase, né, de ajuste. Então, por isso que a gente reconhece como essa fase de ajuste. Opa, afrouxou, e você vai lá e aperta o parafuso. Afrouxou, é, você vai e ajusta, né? Traz para o centro de novo. É uma fase bacana e a gente pode tirar o melhor proveito, né? Sem se sim, desesperar, sim, confiar em Deus e se alegrar e ter boas memórias dessa fase, né? uhum, A minha oração é que Deus exatamente. levante essa geração de adolescentes comprometidos, que são verdadeiros futuros homens, cultos, sábios e que influenciem, como Daniel. Né? Daniel influenciou, ele Amém. não deixou ser influenciado pelo ambiente, mas ele influenciou, ele se tornou maior do que a Babilônia, muito maior do que a Babilônia, né? E o exemplo dele, o modelo dele, é, ressalta até os dias de hoje, né? Nos influencia até Sim. os dias de hoje. É maravilhosa a Inspira. história desses homens tão fortes na Bíblia. Para finalizar, Mônica, eu vou deixar você escolher aqui uma verdade ou desafio. É uma brincadeira antiga, verdade ou consequência. Você escolhe uma verdade ou desafio para a gente finalizar aqui esse bate-papo. Vamos lá, vamos brincar um pouco. Você quer verdade ou você quer desafio? Eu vou te fazer uma pergunta. Quero, quero desafio. Olha, uma mãe de challenge. O desafio, o desafio que eu vou. Ela é muito boa de história, gente. A Mônica, quando a gente pensa em história, em escrever, o desafio que eu vou te dar para essa semana, hein? Ou pode ser para a semana que vem, eu não sei. É um trabalho. Você vai nos
contar um momento muito difícil do seu homeschool e como que você conseguiu virar, transformar o que poderia ser uma tragédia em triunfo. Você pode pensar com calma e nos contar isso numa forma de relato, de história, do jeito que só você sabe contar, tá bom? Com Tá uma bom, tá bom. fotinho, assim, que você tem fotos maravilhosas também. Aí eu vou aguardar e compartilhar com os pais aqui mais essa história da Mônica Duck. Querida, Já. você sempre traz com a sua experiência, com a sua vivência, até lá no grupo do Seneduc, no Telegram, as pessoas falavam, olha, é imperdível, não pode perder, porque a Mônica é uma mulher que sempre traz muito aprendizado. E a gente está sempre aprendendo muito com você, com a sua calma, com a sua sabedoria, com tudo que Deus tem entregue para você e para sua família. É uma bênção ter você conosco. Amém, obrigada. Amém? Então, até a próxima, Amém. porque a gente vai ter que continuar essa live num Ok. outro bloco para tratar tanto assunto que eu não consegui tratar aqui, gente. A nossa live seria de 2 horas aqui, mas foi muito bom falar contigo, tá bom? Um grande Igualmente, Gala, abraço aí obrigada. nesses meninos e um grande abraço para você Obrigada. também. Até a próxima Abraço. terça, gente. Tem mais e vamos aguardar o desafio da Mônica aí, dela contar essa história da tragédia que se transformou em triunfo. Tá joia. Até a próxima, Mônica. Abraço para todo Tchau. mundo. Tchau, Tchau, tchau. querida.